Cumprimento a Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou-vos a cumprimentar com aquela paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não tem explicação, mesmo até nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, nós temos aquela paz, que é a paz que Deus nos concede. Glória ao nome do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, Pai. E te agradeço, Senhor, o privilégio de que algumas almas me escutem, Pai. E te peço, Senhor, que sirva de conforto para alguns, ensinamento para outros, e que possam, Senhor, utilizar e mostrar também este Evangelho a pessoas que precisem, que pessoas que estejam com problemas, com tristeza, enfim, que a palavra de Deus pode exortar. Mas a palavra de Deus é uma palavra consoladora e abençoadora no nome do Santo Jesus. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que desde a criação da humanidade, o ser humano é um indivíduo mal agradecido. Faz parte da nossa índole. Somos murmuradores e gostamos muito de nos desculpar, atribuindo aos outros, às vezes, as nossas culpas, aquilo que nós erramos e que fazemos é sempre por culpa de alguém. Nós nunca erramos. Nós somos sempre umas pessoas maravilhosas, cumpridoras, e nós nunca erramos. Há sempre alguém que nos atrapalha. Glória ao nome do Senhor. E temos aí uns exemplos da Bíblia, porque a Bíblia está sempre atualizada. O que se passou no Antigo Testamento, o que se passou há 100 anos, ou 200, ou 300, ou 500, está sempre atual. Porque, olha, por exemplo, Adão, ao pecar, culpou Deus, notem bem atenção, culpou Deus pela mulher que lhe tinha dado. Incrível. Deus viu que ele precisava de uma ajudadora, uma adjutora, alguém que o ajudasse, alguém que lhe fizesse companhia, glória ao nome do Senhor, e ele ainda por cima, uma conselheira, e ele seguiu o conselho errado. Ele seguiu o conselho errado e pecou, glória ao nome do Senhor. Ele não escutou Deus, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, em Provérbios 8:33, nos diz: ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Porque o homem que é sábio aceita a correção. Os tolos gostam muito que lhe façam um elogio. Oh, que grande pregador é este homem. Não reconhecem as suas fraquezas, não se reconhecem as suas dificuldades, glória ao nome do Senhor. Então, o tolo gosta muito que o agavem. E depois, nesses agravamentos, ele cai em erros muito desagradáveis, muitas vezes. E no versículo 8, e no capítulo 8, no 34, nos diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. É verdade, aquele homem que escuta Deus está sempre sendo abençoado. Velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Isto simboliza talvez aquilo que estava à porta do rei, o rei estava à porta, aliás, e as pessoas iam pedir a opinião ao rei. Então, quando tiveres que perguntar alguma coisa, quando tiveres que aceitar um conselho, aconselha-te com Deus, porque Ele é o rei dos conselhos. Ele é o Pai maravilhoso, é o Pai miraculoso, é o Pai abençoador, e é Ele que só quer o teu bem, glória ao nome do Senhor. Irmãos, temos mais exemplos. O povo hebreu cantou, dançou, sacrificou, fez mil e uma tropelia quando chegaram ao Mar Vermelho e as águas se abriram, ficaram encantadíssimos com Deus, correu tudo bem à maneira deles. E para eles Moisés era um homem fora do normal, um profeta tremendo, um homem, um servo de Deus a quem Deus obedecia, a quem Deus ajudava, a quem Deus mandava fazer as coisas e aconteciam, glória ao nome do Senhor. Mas, quando chegaram a Mara, passados uns dias, as águas eram amargas. Irmãos, às vezes
Nem tudo corre bem na vida do crente, nem tudo corre bem na vida daquele que não é cristão. Mas nós temos que ser firmes na presença de Deus. Mas eles, este povo, injuriou a Deus, injuriou a Moisés. Deus já não era bom, Moisés já não prestava para nada. Tentaram, sei lá, talvez o tentassem agredir com mais palavras, com maneiras de ser muito esquisitas, ou agrediram talvez toda a maneira, não sei. A Bíblia não especifica, mas só que revoltaram-se contra Deus e contra Moisés, e Moisés disse: acalmai-vos, jogou um tronco de árvore, um pedaço de árvore dentro da água, e as águas tornaram-se bebíveis, tornaram-se puras e límpidas. Porque tudo na presença de Deus, basta a vontade de Deus, basta acreditares para que Deus faça tudo à tua vontade, dentro da sua vontade e dentro da sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Deus não te dá nada para tu seres arrogante ou mau, não, mas Deus te dá aquilo que precisas. Glória ao nome do Senhor. E então, nos dias de hoje, irmãos, passa-se precisamente a mesma coisa. Todos sabemos, eu, por experiência própria, glória ao nome do Senhor, que a Igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, está a atravessar uma grande crise por falta de seriedade e honradez. Eu digo isto com tristeza, sou um servo do Senhor, sou um pastor, e tenho muita pena do que está a acontecer nas nossas igrejas, irmãos. A inversão de valores é algo característico dos nossos dias. Esta inversão de valores está presente em todas as áreas da nossa sociedade. E, infelizmente, também está dentro das igrejas, irmãos. Há uma valorização excessiva ao ter, há uma valorização excessiva ao ser, e há uma valorização excessiva a pessoas que talvez não têm mérito nem como cristãos. Não são cristãos, muitas vezes, e damos-lhe uma valorização fora fora do normal. Eu atrevo-me a dizer, irmãos, que nós estamos a atravessar uma crise tremenda na cristandade. Porque os servos de Cristo, os cristãos, os crentes, aqueles que frequentam as igrejas, irmãos, eu acho que é o pior dos últimos tempos que estamos a atravessar. Há uma crise e nós temos, mas não é a crise económica, irmãos, não é a crise de saúde, é uma crise de pensamento, de cristianismo, de espiritualidade. O povo não se reconhece como servo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Ironicamente, esta geração, eles dizem que são a geração do avivamento, que são a geração do arrebatamento, porque acreditam que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas eu creio, irmãos, que isto é a geração da sonolência, é a geração que está cheia de sono, é uma geração do arrefecimento, tal. Há um gelo tremendo dentro das igrejas, irmãos, que passa despercebido porque há um bom convívio, há um bom relacionamento, há vidas boas, há grandes roupas, grandes luxos. Então a coisa parece que fica meio ofuscada. O cristianismo parece que é um cristianismo enriquecido através da roupa. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu: e temos este tesouro em potes de barro, para que o poder possa ser de Deus, o poder extraordinário, possa ser de Deus, e no nosso está em 2 Coríntios 4:7, quem quiser pode confirmar. Porque é através da humildade que o poder de Deus se manifesta, glória ao nome do Senhor. À luz do Evangelho, o poder de Deus é um contraste muito grande com a fraqueza humana e a nossa insignificância, glória ao nome do Senhor. Vejamos a contradição que há entre o pensamento do apóstolo e o pensamento de grande parte dos cristãos, porque nós muitas vezes não sabemos valorizar aquilo que somos, aquilo que podemos fazer e aquilo que temos, aquilo que Deus nos entregou, glória ao nome do Senhor. Temos que ser
temos que deixar ver Jesus através do nosso testemunho, refletirmos a Jesus nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de conversar, glória ao nome do Senhor. Temos que ser prudentes, porque basta uma gota, irmãos, eu dou um exemplo, basta uma gota de água suja para contaminar um jarro cheio de água pura. Basta uma gota de água contaminada e suja para contaminar um tonel. Não importa a quantidade, basta esta gotinha para estragar tudo. Glória ao nome do Senhor. Em Marcos 4, 35 ao 41, nós já lemos essa passagem muitas vezes, até já preguei sobre isso, salvo erro, em que Jesus apazigua a tempestade e os discípulos se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, fomos e continuamos incrédulos, e é a própria Bíblia que o diz. Porque a incredulidade está patente nas nossas vidas, glória ao nome do Senhor. Aqueles discípulos que ainda não eram verdadeiros discípulos, acompanhavam Jesus, porque o verdadeiro discípulo acredita no seu mestre. Esses discípulos andavam com Jesus, viam os milagres, viam tudo acontecer, segue-se a ver, coxas a andar, o mar a abrir, tudo eles viram, irmãos. Jesus a andar sobre as águas. No entanto, ficaram com aquela pergunta no coração: mas quem é este que até os mares lhe obedecem e o vento lhe obedece? Glória ao nome do Senhor. É triste não conhecer Jesus. Procura conhecê-lo melhor, porque se não o conheceres, não vale a pena andares numa igreja. Tens que o conhecer, glória ao nome do Senhor. Temos outro exemplo. Adão não escutou Deus. Adão não escutou Deus. Ele não fez caso, glória ao nome do Senhor. Irmãos, foi preciso vir um cego, no caso do cego Bartimeu, um cego, para ver e conhecer Jesus, glória ao nome do Senhor. Ceguinho, mas ele viu Jesus, glória ao nome do Senhor. Porque a nossa percepção tem que ser espiritual, glória ao nome do Senhor. Temos que acreditar, domesticar a nossa mente para acreditar que Jesus é Deus, glória ao nome do Senhor. Mas nada está definitivamente perdido, porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Por fé, acreditamos que tudo o que perdemos nos será restituído, e até aquilo que não conhecemos, porque nós não sabemos tudo, temos que acreditar em Deus, mas nos faz falta aquilo que não conhecemos, mas nos faz falta, nos será entregue, glória ao nome do Senhor. Em 2 Samuel 8, podem ler o capítulo todo, irmãos, vale a pena ler, porque é lindo. Vamos imaginar, em 2 Samuel 8, nós, irmãos, vamos imaginar que até setembro, até este mês de setembro, até ao final de setembro, porque já estamos no dia 2 de outubro, até ao final de setembro, foi para nós o ano do rei Davi, um ano de lutas. Foi o seu reinado todo, foi até setembro. Todas as lutas que tivemos, e nós vamos vencendo umas e outras. Davi venceu os filisteus, venceu os moabitas, venceu os sírios, venceu os edomitas, do Eufrates ao Egito, era tudo do rei Davi. Ele dominou tudo. E quis construir o templo, mas o nosso Deus não permitiu. Às vezes acontece, nós queremos fazer certas coisas, mas Deus não nos permite, embora nos dê vitória, ou embora nos dê possibilidades, mas muitas vezes nos diz: não é para a tua época, é para o teu filho, é para o teu neto, eles é que têm que fazer isso. E aqui aconteceu, se lemos 1 de Reis 6, o capítulo 6, vale a pena também ler todo, nós vimos que Salomão começou a edificar o templo.
sem guerras e com grande fortuna, Salomão inicia grandes construções, fez rodovias, fez portos de mar, fez mil e uma coisa para aumentar o seu enriquecimento. Mas nós não precisamos atualmente de templos, irmãos. Não precisamos de edificar templos. Não precisamos de igrejas luxuosas, irmãos. Nós somos templos do Espírito Santo. E somos nós, e como estamos no tempo da graça, acreditamos que a partir deste mês, a partir do mês de outubro, glória ao nome do Senhor, vai ser um mês da restituição, vai ser o tempo de restituição, glória ao nome do Senhor, de restituição espiritual, de restituição económica, de restituição da paz, restituição da prosperidade, glória ao nome do Senhor. Eu creio por fé, e aquele que acreditar pode aceitar esta palavra, porque quando um servo profetiza, algo lhe vai no coração, algo ele recebeu e quer transmitir para as suas ovelhas, glória ao nome do Senhor. Irmãos, em Lucas 7, 11, capítulo 11, versículo 16, temos uma passagem que toda a gente conhece, eu também já falei sobre isso, que Jesus restitui à viúva o seu único filho, que ia ser sepultado. Satanás é o dono da morte. Satanás, ele retirou a vida ao filho daquela pobre viúva. Já faltava o seu marido, era uma coitada, uma desgraçada. O seu amparo era aquele filho. No entanto, Jesus, na entrada de Naum, se cruzou com aquele féretro, se cruzou com aquele funeral. E ele, corajosamente, ele disse: não chores. É preciso coragem para dizer a mamãe para não chorar. Mas ele sentiu-se grande compaixão por aquela mulher. Então ele toca no féretro, toca no defunto e diz: levanta-te. E restituiu àquela mulher a única riqueza que ela tinha, que era o seu filhinho. A única amparo que ela tinha, que era o seu filhinho, glória ao nome do Senhor. E o funeral desmanchou-se. E tudo deve ter ficado com uma grande alegria, e todos acreditaram no poder de Jesus, glória ao nome do Senhor. Em Lucas 22, 50 e 51, quando prenderam Jesus, Pedro corta a orelha de Malco, que era servo do templo, e Jesus o repreende. Jesus não quer violência, Jesus não quer agressividade, Jesus não quer valentias extraordinárias. E Jesus o que é que fez? Pedro cortou a orelha de Malco. E Jesus restituiu a orelha já curada, já sarada. Porque nenhum, e sabem porquê talvez? Porque nenhum servo do templo podia ter defeitos. E então ele deixaria de ser servo do templo. E Jesus não queria que isso acontecesse. Jesus queria que ele seguisse normalmente a sua vida e depois que acreditasse que ele era o Messias, se quisesse acreditar. Se não quisesse, seria um homem perdido. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, temos um exemplo aqui espantoso na Bíblia, que foi Zaqueu, um baixinho, um homem pequeno, que foi espreitar Jesus apenas por curiosidade. Ele não precisava de nada, ele tinha saúde, não precisava de mais. Ele tinha muito dinheiro, era o chefe dos publicanos, ele não precisava de mais nada. Mas então ele, por curiosidade, subiu em cima de uma árvore, espreitou para Jesus, e está espreitando, mas Jesus, ele pensa que Jesus não o vê, mas ele quer se perceber quem é Jesus, então falam tanto nesse Jesus, ele quer conhecê-lo. Mas então o que é que aconteceu? Quando Jesus passou por baixo da árvore, Jesus lhe disse: Zaqueu. Ele ficou espantadíssimo quando soube que Jesus sabia o seu nome. Nada é encoberto ao nosso Deus, glória ao nome do Senhor. E disse que queria ficar na sua casa. Zaqueu era um homem muito rico, mas era um homem muito desprezado e mal visto por todos os fariseus, por todos os judeus, porque Zaqueu era o chefe dos publicanos que trabalhavam com cobrança de impostos ao povo judeu, e então eram considerados traidores, glória ao nome do Senhor.
Mas Zaqueu aceitou que Jesus entrasse na sua casa. Abre o teu coração para Jesus e verás as maravilhas que Ele faz na tua vida. Abre o coração para Jesus e vê o milagre acontecer, glória ao nome do Senhor. E Zaqueu, quando aceitou Jesus em sua casa, verificou, ele era um homem inteligente, muito inteligente, e verificou que não estava na presença de um homem qualquer. Verificou que havia ali uma grande diferença, glória ao nome do Senhor, entre ouvir falar e conhecer Jesus, estar pessoalmente com Ele. Há uma grande diferença naquilo que qualquer pastor prega para si. Há uma grande diferença na leitura da Bíblia daquilo que tu lês, e há uma grande diferença para a entrega verdadeira a Jesus. A intimidade que se consegue através da oração, através do jejum, através dos particulares, através de falar da palavra de Deus, gera intimidade, glória ao nome do Senhor. E quando conheces, tu dizes, afinal é diferente. Agora o meu coração está feliz, como ficou o coração de Zaqueu, glória ao nome do Senhor. E todo mundo, e tudo o que este oferecia não lhe importava. Por vontade própria comprometeu-se, irmão. Ele desprezou o mundo e por vontade própria comprometeu-se a restituir 4 vezes mais aquilo do que se tinha apropriado. Irmãos, às vezes, é preciso reconhecer que estamos pecadores, é preciso reconhecer que nos apropriamos de muita coisa, é reconhecer que não fomos sérios, e então, às vezes, temos que arranjar maneira de fazer a devolução. Às vezes, devolver 4 vezes é muito difícil, mas cada um sabe o que vai no seu coração, glória ao nome do Senhor. Irmãos, em Joel 2,25, Deus nos diz, eu tenho aqui Joel 2,25, Ele nos diz, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Glória ao nome do Senhor. E no 27 diz, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Isto falou Deus ao povo de Israel, glória ao nome do Senhor, porque não havia incumprimento da lei. E quando havia incumprimento da lei, havia desgraça, havia miséria, havia fome, porque Deus enviava aqueles seus exércitos e a própria natureza destruía aquilo que eles tinham. Porque na lei havia a lagarta e o cortador, havia o gafanhoto, ou migrador, a locusta ou devorador, e o pulgão ou destruidor. Era maldição e sacrifício. Maldição atrás de maldição e muitos sacrifícios, glória ao nome do Senhor. Mas Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio abrogar, ele não veio negar a lei, não. Mas ele sabia que tu não conseguirias cumprir a lei. Porque Deus deu os 10 mandamentos. E os homens puseram mais 600 e tal. Então, era impossível cumprir. Eles davam aos homens cargas que eles próprios não suportavam, glória ao nome do Senhor. E então o que é que aconteceu? A lei foi cumprida por Jesus. Ele cumpriu tudo até a última vírgula. E cumpriram-se as Escrituras com a sua entrega na cruz, glória ao nome do Senhor. Porque se nós lermos Mateus 27, 45, 46, nós temos aqui que nos diz, fala-nos da crucificação de Jesus, onde nos diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E desde a hora nona eram as 3 da tarde, glória ao nome do Senhor. A hora sexta era o meio-dia. E ao meio-dia, em Israel, é um sol brilhante. É África, irmãos. Aquilo é um sol abrasador. Mas fez-se trevas, glória ao nome do Senhor. Não sei o que diz, é a Bíblia. Houve trevas, glória ao nome do Senhor.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro, estava entregando o seu corpo, glória ao nome do Senhor. E Deus, quando olhou para a cruz, não está vendo o Filho, não está vendo que é que Jesus, está vendo um Cristo carregado dos nossos pecados. Ele só vê os nossos pecados, glória ao nome do Senhor. E perto da hora nona, diz no capítulo 40, versículo 46, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, está clamando ao Pai, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não pode estar na presença do pecado. Deus é um pecador, mas domina o pecado. Não consegue estar na presença do pecado. Por isso que enviou o seu Filho à terra, para se fazer pecado para nós, para se fazer maldição para nós, para que tu pudesses hoje usufruir da graça, irmãos. Graça que Jesus veio pagar com o seu sangue. Tu és muito rico, mas não importa a tua riqueza, porque eu, como pobrezinho, pobre economicamente, eu também fui pago com um preço muito alto, o sangue de Jesus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, hoje estamos no tempo da graça, fomos resgatados pelo sangue de Jesus, e neste novo tempo, Deus nos irá restituir em dobro tudo que nós pertence por direito e que perdemos ao deixarmos de receber. Aceite, irmão, esta profecia. Basta um arrependimento sincero como o de Zaqueu para desatar todas as bênçãos na nossa vida, para que as fontes dos céus se abram e todas as amarras, todas as algemas sejam desatadas no nome de Jesus. Porque ele, por sua morte, é um conquistador, e te vês conquistador também a ti. Hoje serás um conquistador de almas, um conquistador de economia, um conquistador de pessoas para levar aos pés de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, e até aqui foi o recado que Deus me deu, e peço, eu creio por fé, que algo tocará o teu coração para te levar em paz à presença de Jesus. Amém e amém.